Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 21 de julho, celebramos o 16º domingo do tempo comum. Que os dons de Cristo se multipliquem em nós neste santo dia. No evangelho desse domingo, escrito por São Marcos, Jesus encontra seus discípulos após enviá-los em missão e nota a necessidade deles descansarem. Porém, o povo clamava pela voz do Senhor, e Jesus, cheio de compaixão, continuou seu serviço pelo reino. Reconheçamos com a luz do Espírito Santo os momentos que devemos parar e descansar os nossos corpos e as reais situações em que Deus deseja que nos doemos um pouco mais. Se você deseja ter o discernimento do Pai, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode levar a sabedoria divina a um coração perdido. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a cada semana, quando a gente vem adorar o Senhor, participando da Santa Missa, a gente ganha um presente de Deus. Ele fala ao coração da gente. E quando o coração da gente ouve a voz de Deus e acolhe a voz de Deus, ele se refaz. A gente começa a ver as coisas de um jeito diferente. Algumas coisas que a gente não percebia, de repente elas se tornam muito próximas da gente. E hoje, os trechinhos da Bíblia que nós ouvimos são um presentão de Deus. Hoje o Senhor lembra para a gente coisas que na hora da prova, na hora em que a vida aperta a gente contra a parede, é fácil a gente esquecer, mas são essas coisas que sustentam a gente de pé e que ajudam a gente a recomeçar. Hoje nós rezamos na missa o salmo que talvez é o salmo mais conhecido de todo mundo, mesmo daqueles que ainda não são muito amigos da Bíblia. Todo mundo conhece e repete esse salmo em algum momento: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Hoje o Senhor Jesus Cristo quer que a gente volte para casa acreditando que Ele está apacentando o coração da gente. E se a gente tem a Ele, não falta nada do que a gente precisa para prosseguir, para ir adiante, mesmo quando a vida toma as coisas das nossas mãos. Há momentos em que a gente tem a impressão de que a vida está pegando da gente um monte de coisas que pareciam impossíveis da gente perder, ou então é impossível que eu consiga dar conta sem isso. Mas em algum momento a vida vai lá e
pega um pouquinho da nossa saúde, esconde. Ou então a vida vai lá e pega um pouco daquilo que eram os projetos da gente, eles dão errado. Ou então a vida pega um pouco da provisão que a gente estava tentando fazer e as coisas começam a ficar apertadas. Ou a vida então tira de perto da gente alguém com quem a gente contava muito. Mas um cristão sempre, também nessas horas, acredita e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Se eu tenho a Ele, eu ainda sou capaz de prosseguir, eu ainda sou capaz de lutar, eu ainda sou capaz de recomeçar. Nada me falta se eu tenho Jesus Cristo. Ele me guia no caminho mais seguro. Quando a gente se encontra tanta gente assim junto, é natural, é normal que algumas pessoas estejam vivendo um momento muito legal da sua vida, mas outros estejam vivendo um momento muito complicado. Então, talvez do seu lado tenha uma pessoa que está agradecendo a Deus porque conquistou algo, e de repente você do ladinho dessa pessoa está com o peito apertado porque perdeu algo. Mas olha, um cristão, também nas horas em que o coração aperta, ele acredita nesse grande segredo: o Senhor me leva pelo caminho mais seguro. Eu não sei se para você talvez hoje seja um grande desafio, mas talvez seja um desafio importante de você aceitar. No seu coração, dizer esse trechinho do Salmo como uma verdade na qual você se agarra. O Senhor está me levando pelo caminho mais seguro, por amor do seu nome. Você não está dizendo com isso que Ele está levando você pelo caminho mais fácil, porque talvez seja o momento mais difícil. Você não está dizendo com isso que Ele está levando você pelo caminho que você tinha planejado, porque talvez o caminho que você traçou embolou todo. Quando a gente diz: o Senhor me leva pelo caminho mais seguro, a gente está dizendo: eu sei que Ele está ao meu lado no meio de tudo isso, e se Ele está comigo, esse é o caminho melhor que eu posso fazer. O que faz o nosso caminho seguro não é que as coisas estejam do jeito que a gente planejou. O que faz o nosso caminho seguro não é a gente achar que dá conta. O que faz o nosso caminho seguro é a presença de Jesus do nosso lado. Se você está agarrado nas mãos dEle, se você tem pedido a Ele a cada dia: Senhor, qual é o próximo passo? Me mostra. Esse é o caminho mais seguro, e Ele vai conduzir você. Esse caminho pode passar por desertos, situações que você não imaginava, mas Ele vai te levar mais adiante, e é o caminho seguro, porque você tem Jesus. Ele é o pastor que apacenta a nossa alma. Ninguém mais consegue fazer isso. Ninguém mais consegue dar segurança para a gente quando parece que o chão saiu debaixo do pé. Ninguém mais consegue dar para a gente essa sensação de que a gente está preenchido, a gente tem o suficiente para continuar lutando, quando humanamente parece que abriu um buraco aqui. Só Jesus preenche, só Jesus protege, defende de um jeito que, com a presença dEle, a gente avança no caminho seguro, mesmo quando ele é difícil. A segunda leitura que a gente ouviu hoje fala mais sobre Jesus, e numa das menores frases da Bíblia, esse trechinho da carta aos Efésios diz muito. Ele, Jesus Cristo, é a nossa paz. Irmãos, a gente tem uma ideia às vezes equivocada de paz, imaginando que paz tem a ver com comodidade.
se as coisas estão arrumadinhas do meu jeito, eu estou em paz. Mas eu não sei se vocês conhecem alguém assim, de repente até você é alguém assim, sei lá, né? Mas eu conheço umas pessoas que quando não tem problema, arranjam. Humanamente, do lado de fora, não tem problema, mas parece que elas têm um talento de aqui dentro embananar o meio de campo, complicar a coisa de um jeito, que pode até não ter problema, mas também não tem paz, porque aqui dentro sempre há confusão, sempre há insatisfação, sempre há um motivo para reclamação, sempre, sabe, paz não tem a ver com comodidade. Ao contrário, eu tenho certeza que todos nós aqui já experimentamos em algum momento da nossa vida, um momento de grande dificuldade, no qual a gente tinha paz. Um cristão sabe que às vezes sofrimento e paz conseguem caminhar juntos. Quantos de nós aqui um dia até se perguntaram, eu não sei como é que eu estou passando por isso, de um jeito tão sereno, estavam sofrendo, a situação estava doída, mas havia paz, porque Ele é a nossa paz, e quando a nossa paz a gente encontra em Jesus, as situações difíceis, até a dor, não roubam Jesus da gente, então a gente continua em paz. Ele é a nossa paz. São Paulo diz assim em Efésios, do que estava dividido, ele fez uma unidade. Vou dizer a mesma coisa com outras palavras, o que estava quebrado, ele juntou. E quando Jesus entra na nossa vida, o primeiro lugar que estava quebrado e ele junta, é o coração da gente. Por isso, paz tem muito a ver com isso aqui. E quando a gente tem paz aqui, porque Jesus juntou os pedaços e fez a gente inteiro de novo, quando a gente tem paz aqui, a gente consegue ter paz nas dificuldades, com as pessoas ao nosso lado. Quando a gente não tem paz em Jesus, quando a gente não tem paz dentro, daqui a pouco, a gente está brigando com quem está em volta, e mesmo que as situações sejam tranquilas, a gente dá um jeito de se debater nelas. Jesus Cristo é a nossa paz. Quando Ele junta os pedaços aqui, quando a gente se sente inteiro nas mãos dEle, quando Ele tem a gente, e não só a gente tem a Ele, mas quando Ele tem a gente nas mãos dEle, aqui as coisas se acalmam, e a gente consegue lidar com tudo e com todos de uma maneira melhor. São Paulo ainda diz no trechinho da carta aos Efésios, Ele destruiu o muro de separação, a inimizade. A maioria de nós não sabe, mas é importante que a gente saiba para entender sobre o que São Paulo está falando nesse pedaço. No templo de Jerusalém, que hoje está destruído, mas estava em pé no tempo de Jesus, no templo de Jerusalém, havia vários ambientes onde as pessoas podiam estar para rezar, para adorar a Deus. E esses ambientes ficavam separados. O ambiente em que os judeus ficavam era um. O ambiente em que os gentios, as pessoas de outros povos, ficavam quando iam rezar em Jerusalém, era outro. E entre o lugar onde os judeus ficavam e o lugar em que os gentios ficavam, tinha um muro, mais ou menos desse tamanho, de tal maneira que judeus estavam rezando, buscando a Deus, gentios estavam rezando, buscando a Deus, mas não se viam, porque existia um muro entre eles. É um pouquinho desse muro que o apóstolo está falando. Jesus derrubou o muro de separação. O que significa? Naquele tempo as pessoas imaginavam
que elas podiam ver a Deus sem precisar ver quem estava por perto. Jesus derrubou esse muro, de tal maneira que a gente compreenda que se a gente quer ver a Deus, a gente não pode fechar os olhos, a gente não pode tirar da visão da gente quem está ao nosso lado. Ele derrubou o muro de inimizade. O problema é que esse muro lá em Jerusalém não existe mais, mas a gente pode ficar tentando levantar ele de novo aqui, ó. E todo dia de novo tentar levantar o que Jesus derrubou. A gente levanta muros de inimizade aqui para se defender das pessoas, para não sofrer mais. Eu não quero mais passar por essa, então vou levantar um muro de inimizade aqui, não quero papo. A gente levanta um muro de inimizade aqui, às vezes para se vingar. A gente se esconde atrás do muro e se vinga. Irmãos, a gente não pode levantar de novo o que Jesus derrubou. Não há necessidade de muros de inimizade dentro da gente. Jesus tem para a gente um outro jeito da gente viver, e se a gente tem nele a nossa paz, a gente não precisa desses muros para não ter que olhar para fulano ou beltrano. A gente vai poder olhar para as pessoas, também para aquelas que talvez nos tenham ferido, e não vai olhar para elas como inimigos numa guerra que não acaba nunca. A gente vai olhar para elas de outro jeito, a gente vai senti-las de outro jeito. Agora, uma boa pergunta que a gente podia levar para casa hoje: eu estou levantando dentro de mim muros de inimizade de novo? Eu recebo a minha paz de Jesus? Ou eu acho que a minha paz é fugir e não ter que olhar para essa ou para aquela outra pessoa, e eu passo um bom tempo da minha vida fugindo. Descubro alguém aqui, fujo, descubro alguém lá, fujo. Ele derrubou isso, não reconstrua aqui dentro. Por fim, o evangelho de hoje, que é curtinho, tem uns detalhes muito lindos, que mostram para a gente como Jesus é, e como a gente pode aprender a ser do jeito dele. O evangelho de hoje fala que os apóstolos voltaram a Jesus, depois de um tempo em que eles tinham saído para evangelizar. Jesus preparou um estágio para os apóstolos, a tarefa deles seria evangelizar por toda a vida. Então Jesus fez assim: olha, eu vou mandar vocês de 2 a 2 por um tempo, para evangelizar as pessoas nas cidades aqui da Galileia, e vou esperar vocês voltarem. Estágio, né? E lá foram os apóstolos. Quando eles voltaram, estavam empolgadíssimos, porque eles viram doentes sendo curados, eles expulsaram demônios, eles viram as pessoas crendo em Jesus, voltaram empolgados e cansados. Sabe quando você faz o que tinha que fazer? É um cansaço bom, né? Mas é cansaço. E Jesus viu que eles estavam cansados, e aí Jesus programou um fim de semana na praia. Vamos para um lugar deserto, para descansar um pouco. Jesus não foi fazer retiro, Jesus não foi dar palestra, Jesus falou: vamos para descansar um pouco. Foi na casa de Pedro, pegou o isopor, colocou a Coca-Cola dentro do isopor, né? Pegou a picanha, né? Pegou a picanha, se deram bem, pegou a picanha, né? Levou, vamos fazer uma churrascada na beira da praia, imagina, né? E lá foram eles. A Bíblia diz que eles pegaram um barco, tudo ali em torno do mar da Galileia, e foram para um lugar mais calmo. Mas o pessoal que estava por ali percebeu pelo rumo do barco para onde eles estavam indo. E aí a Bíblia diz: uma multidão foi pela praia e chegou lá antes deles. E quando eles foram parando na praia, imagina, Jesus olha
já que a gente está falando de isopor, a Bíblia na linguagem carioca, né? Viu aquela muvuca, né? De gente, aquela cabeçada de gente, né? Se fosse eu ou você, eu tenho certeza que a gente ia ficar com raiva, eu querendo descansar, esse povo não para, né? Meu Deus do céu, a gente programa uma coisa, sai outra, a gente ia brigar, né? Jesus não. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquelas pessoas e teve compaixão delas, porque Jesus entendeu que aquela gente era como ovelhas sem pastor. Irmãos, Jesus nunca olha para gente e vê um problema. Jesus olha para a gente e vê gente. Nós é que fazemos. A gente olha para algumas pessoas e vê o problema. Fulano é um problema, cicano é o meu problema, sei lá o quê. Jesus olhou para aquela gente e viu que eles estavam perdidos, porque Jesus sabe que sozinho, como ovelha sem pastor, a gente consegue se perder, mas não consegue se achar. Sabe, não imagine que é só com você que acontece, não. Isso é com todo mundo, é da gente isso. A gente se mete nos emaranhados, a gente se perde aqui dentro, a gente parece que, sabe, e não consegue refazer o caminho, e não consegue se encontrar de novo. A gente se perde e não sabe se salvar, porque na verdade a gente precisa de um Salvador, que é Jesus. Ele sabe nos salvar. Sem Ele, a gente repete histórias. Ele nos salva e dá para a gente um começo melhor. Sem Jesus, a gente muda a paisagem, mas a gente repete problemas. Há pessoas que saem de um relacionamento ruim para outro, para outro, para outro. Não muda. Sabe, porque sem Jesus não tem nada de novo na gente. A gente só sabe um script, é aquilo ali, e a gente faz. A gente muda, vai para a Barra pegar um ventinho que não entra pela linha amarela e não chega no meia, né? Mas aí mudou o CEP, mas se você não deixa Jesus chegar, cara, nada muda, você repete as mesmas histórias em outro lugar. Jesus sabe que a gente não consegue se salvar. A gente é que imagina em algum momento da vida que tem que fazer isso. Eu tenho que, mas Ele sabe que a gente não consegue. Por isso Jesus não olha para a gente zangado. Jesus olha para a gente com compaixão, como olhou para aquelas pessoas há 2000 anos. Jesus não olha para a gente como um problema, não sei mais o que fazer com você. Ele sabe. E Ele sabe que a gente é só gente. Mesmo quando a gente dá uma de brabo, grita, sabe? Sabe aquele patrão que você tem que é meio gritador? É só gente. Só que às vezes, para se defender, a gente se veste de uma roupa de, né? Talvez para repelir as pessoas, para dar medo. É só gente. E diante do olhar de Jesus, tudo isso cai. Ele sabe que a gente precisa de ajuda, e por isso Ele tem compaixão. Se você der uma olhadinha na Bíblia, você vai ver que vários milagres de Jesus começam com essa palavra: Jesus teve compaixão, e aí o milagre aconteceu. Quando a gente não tem compaixão, ou seja, quando a gente não padece junto, isso quer dizer compaixão, padecer junto com alguém. Quando a gente não vive isso, a gente não cria laços. Jesus tem compaixão de nós, Ele sofre com a gente, sabe? Ele amarrou uns laços firmes, fortes, entre o coração dele e o nosso, e Ele é capaz de nos puxar de tudo aquilo que faz a gente padecer para algo novo. Irmãos, quando a gente deixa Jesus olhar para a gente, e quando a gente descobre que precisa de algo
que só Ele pode fazer na nossa vida, que é algo novo. Aos pouquinhos, a gente também vai aprendendo com Jesus a ter compaixão de quem está perto da gente. A gente começa a olhar para as pessoas do jeito que Jesus nos olha. E aí a gente começa a perceber que algumas coisas que as pessoas fazem, até machucando a gente, no fundo, é só gente tentando e às vezes atropelando tudo, mas é só gente. E eu não preciso olhar como um problema, como uma ameaça. Eu posso olhar como Jesus olha. Se eu posso ajudar, ok. Se não, também não preciso, né, olhar como se fosse compaixão. Como isso faz diferença na vida da gente. E é isso que Jesus tem por nós. No finalzinho do Evangelho tem uma frase que eu queria olhar com você com atenção. Jesus, tendo compaixão daquelas pessoas, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando Jesus nos vê e vê que a gente está tentando se salvar, mas está naufragando, e vê que a gente está tentando se encontrar, mas continua perdido, e vê que a gente está tentando desembolar o novelo da nossa vida, mas está repetindo histórias, Jesus deseja nos ensinar algo novo. Ele tem algo para mostrar para a gente, até na hora em que a vida é difícil, é dura. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é: qual foi a última vez que você aprendeu algo com Jesus? A gente aprende coisas hoje em dia na internet, um monte de gente, que nome perigoso, né? Influencer. Tem influencer porque tem bobencer também, né? Influencer, né? Rapaz, as pessoas querem influenciar a gente, isso é real. E a gente acha que aprende algo com elas, ok. A gente aprende coisas na TV, a gente aprende coisas, ou acha que aprende, com pessoas que nos dão palpites. Não tem noção, coitado, tão perdidos como nós. Mas sabe como é que é, né? Problema dos outros, a gente tem todas as soluções. Aí a pessoa vem, não, porque papapá, porque eu no seu lugar, por que você ainda faz isso, papapá, papapá, e a gente acha que aprende. Qual foi a última vez que você aprendeu com Jesus? Qual foi a última vez que você se aproximou dele e disse: Senhor, eu não sei lidar com isso, eu não me preparei para isso, não foi o que eu pensei, me ensina. Qual foi a última vez que você tirou um tempo para ouvir Jesus, quem sabe como você está fazendo agora, e quem sabe para aprender dele? Olha, você está insistindo num caminho que não é meu, eu tenho para você um caminho reto, o caminho mais seguro, mas nesse caminho você vai ter que deixar algo para trás. Irmãos, quando Jesus tem compaixão de nós, Ele não fica com um olhar passivo, Ele quer nos ensinar, só que o nosso coração nem sempre é um coração aberto para ser corrigido e aprender. Nossa vida muda quando Jesus entra nela e nos dá um novo começo, mas a gente precisa, num novo começo, aprender tudo de novo com Ele. Cada dia é um pouquinho, mas Ele tem que se tornar a inspiração, o alvo, o mestre verdadeiro da nossa vida. Que essa semana a gente possa voltar para casa, em primeiro lugar, com o nosso coração apacentado por Jesus. Que hoje você não volte para casa sem dizer no seu coração assim: Ele me guia pelo caminho mais seguro. Não adianta você amaldiçoar o caminho que você está fazendo, não adianta você olhar para trás, eu acho que eu vou desistir, não adianta você ficar brigando com a vida, com tudo, não, Ele me leva pelo caminho mais seguro, porque agora
apesar de não ser o caminho que eu queria, eu estou agarrado nas mãos dele, e o que torna o meu caminho seguro é a presença de Jesus. Sem ele, eu me perco até naquilo que eu achava que eu tinha bem claro. Ele é a minha segurança. Que hoje a gente volte para casa em paz. Ele é a nossa paz. E aí a gente vai chegar em casa, e mesmo que o pessoal lá esteja um pouquinho querendo briga, a gente vai ter direção de Deus, porque quando a gente está em paz dentro, a gente consegue criar um ambiente de paz, ou pelo menos a gente não perde a paz, mesmo que o mundo queira arrancá-la da gente. Que a gente volte para casa hoje debaixo do olhar de Jesus, cheio de compaixão. Ele sabe o quanto você já tentou sair desse naufrágio, se debateu e não conseguiu. Ele é o Salvador. E quando a gente descobre isso, e Ele tem a gente nas mãos dEle, tudo começa a mudar. Que a gente volte para casa hoje, debaixo do olhar compassivo de Jesus, e que o nosso olhar seja um pouco mais compassivo, viu? Não olhe para as pessoas como um obstáculo, um problema, é só gente, que está se debatendo às vezes que nem nós, tentando acertar e errando. Mas quando Jesus entra no nosso caminho, Ele ensina a gente algo novo. Aprenda com Jesus, busque a Ele, peça ajuda, ouça a voz dEle, conheça a palavra dEle, e aos pouquinhos você vai ficar encantado, como coisas novas vão começar a surgir na sua vida, se você der ouvidos ao Mestre Jesus, e fechar seus ouvidos àquilo que o mundo tenta nos ensinar. Que a gente possa hoje desfrutar da presença do bom pastor, que nos renova em paz e em vida, para que a gente possa também ter um coração compassivo com as pessoas que Ele bota perto da gente.